errados lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, deu Sport. O Sport venceu o Grêmio 2-1, primeira derrota do técnico Renato Portaluppi, primeira derrota do Grêmio nesse campeonato brasileiro. O Grêmio não está bem colocado na tabela, não. O 16º colocado, primeiro fora da zona do rebaixamento, com apenas 7 pontos em 6 jogos. É isso aí. E agora terminou, ainda há pouco, esse jogo em Minas, no Mineirão, deu Atlético Mineiro 3-0 para cima do São Paulo. Parece que foi fácil, mas não foi tão fácil assim, não. São Paulo tomou conta de quase todo o primeiro tempo, ainda assim saiu derrotado, incrivelmente, por 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o Atlético melhorou e fez o seu terceiro. Esse é o primeiro gol do jogo. O Alan Franco recebeu do Jair e chutou na saída do Thiago Volpi, 1-0 para o Galo. Agora o Johan ajeita e o Alan Franco pega de primeira, o segundo dele no jogo, um golaço, 2-0 o Galo, que estava sendo dominado praticamente em quase todo o primeiro tempo, e teve um gol anulado do São Paulo, que vai render muita polêmica, vamos mostrar já já, e esse é o terceiro gol do Galo. O Júnior Alonso apareceu de cabeça, encontrou o Jair para fazer o terceiro final. Atlético Mineiro 3, São Paulo 0, recuperação parcial do Atlético, que havia perdido as 2 últimas partidas, agora chega a 12 pontos, é o terceiro colocado em 6 jogos, enquanto o São Paulo, que vinha de 3 vitórias consecutivas, é o segundo colocado, poderia ter se igualado ao líder Internacional, chegado aos 16, mas com a derrota ficou nos 13 e é segundo colocado. Já já vamos mostrar também os gols da vitória do Sport sobre o Grêmio, mas agora vamos começar a falar desse jogo que terminou agora. Vitória do São Paulo, vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo. Eu vou começar o nosso papo aqui, primeiro apresentando os companheiros, o Eugênio Leal, o Rodrigo Bueno e a Fernanda Colombo, mas vou começar por você, Fernanda, porque teve um lance muito polêmico, uma anulação de um gol do São Paulo, do Luciano, quando o jogo estava 0-0. Vamos mostrar o lance aí e o frame, né? A imagem congelada do momento em que teria acontecido o impedimento flagrado pelo VAR. Esse é o gol do Luciano, que comemorou, a conferência foi lá para o VAR, né? O bandeirinha levantou na hora o instrumento, a bandeira, e o VAR acabou anulando esse gol do São Paulo. A gente vai mostrar a imagem frisada, inclusive com as linhas traçadas pelo VAR, sobre esse lance aí. Boa noite para você, Fernanda Colombo. Boa noite, Lan. Boa noite a todos. Realmente um lance muito difícil para a arbitragem. O Lúcio Flor assinalou o impedimento, o Trace fez ali, ele fez a linha, né? Traçou a linha, mas é um lance que está gerando muita polêmica. Muita gente está falando da linha vermelha, do traçado vermelho, que é um traçado que o pessoal está falando, poxa, foi no braço. Eu acredito que tenha sido feito o traçado no joelho do Luciano, tá? E depois teve também o traçado azul, que na minha opinião pode ser que ele esteja um pouco equivocado. Por quê? Porque o ombro, o traçado azul onde tem o ombro, tem que ser traçado na extremidade do ombro. Por quê? Porque hoje o ombro não é mais considerado infração. Você pode fazer um gol com o ombro. Então, nesse caso, teria que ser traçado um pouquinho mais para frente, o que possivelmente daria condições aí para o Luciano e validaria esse gol. Para mim, talvez tenha tido um erro aí na traçagem da linha. Porque assim, a situação é a seguinte, o VAR é perfeito porque usa tecnologia, sim, mas o VAR tem participação humana também no momento em que marca exatamente o ponto onde está o jogador, né? Onde está a extremidade legal do jogador, porque braço não conta, mas ombro, como disse a Fernanda Colombo, é legal. Tem que marcar o ombro aqui, tem que marcar o ombro ali no outro jogador. Ninguém está falando aqui de má fé, né? Mas existe a imprecisão humana. Além do outro fator, além da marcação do exato ponto onde está cada jogador, da extremidade do corpo de cada jogador, existe também o outro fator, que é exatamente marcar em que momento a bola sai do pé de quem está lançando. E aí entra uma outra questão, né? Um frame a menos, um frame a mais, muda alguns centímetros no posicionamento desses jogadores que estão em movimento rápido. Então, eu concordo muito com a Fernanda. É claro que a gente não vai aqui duvidar do VAR, né? Mas esse lance gera muita dúvida, muita polêmica. E olha, a impressão clara é de que tinha condição o Luciano. Boa noite para você, Rodrigo Bueno. Boa noite. Eu sempre vou ser defensor da tecnologia no futebol. Eu sei que agora eu estou sendo massacrado, especialmente hoje pelos São Paulinos, ontem pelos Santistas, um pouco antes pelos botafoguenses, porque eu acredito
que não há má fé. Não acredito que vá alguém lá, um profissional determinado. Hoje eu vou prejudicar o São Paulo, eu quero ajudar o Atlético Mineiro. Hoje eu vou beneficiar o Vasco, não quero que o Santos vença. Eu não acredito nisso. Somos profissionais, eu acho que o futebol é uma coisa séria, tem negócio, tem dinheiro, muitos interesses envolvidos, mas eu acredito nas pessoas e também na tecnologia. Como você falou, humanos operam, tem precisão em todas as áreas, né? Tem piloto de avião que não pode cometer um erro e acaba às vezes tendo erro de um piloto, médico. Estou falando de profissões aqui em que o risco é enorme, a consequência de um erro, de uma imprecisão é absurda, né, nessas profissões. E como é que um bandeirinha, um juiz, a olho no campo, pode determinar com precisão se nesse lance o Luciano está impedido ou não? Não tem como. Então tira o VAR, esquece a tecnologia. Quem vai garantir que o Luciano está impedido ou não dentro de campo? Não dá. Então eu prefiro o VAR, porque erros graves, erros crassos, o VAR vai limpar, vai reduzir, vai minimizar. Ele não vai salvar, fazer justiça em todos os lances. E aproveitando, é uma outra tese que eu tenho. Bom, eu tenho várias teses sobre isso. Tá aqui a Fernanda. Eu acho a arbitragem no Brasil tradicionalmente fraca. Ela sempre parou muito o jogo. Ela sempre picou muito o jogo. Faltinha, esse termo que a gente aprendeu a usar no futebol, a gente não vê muito no futebol europeu. E mesmo em competições sul-americanas, torneios da Conmebol. Então aqui, se você tinha aquela faltinha, aquele árbitro que parece que gosta de picar o jogo, para ele não ter muito risco, para ele ficar tranquilo, passar incólume, a gente vê isso no VAR também. É muita interferência. Né? Hoje teve um lance também no Mineirão em que o árbitro foi chamado, ele analisou o que seria uma suposta expulsão do Diego Costa, demorou uns 5 minutos e aí ele tomou a decisão dele. Pelo que eu entendi, o árbitro do VAR queria a expulsão do Diego, zagueiro de São Paulo, e o árbitro em campo decidiu que não. Foram 5 minutos para tomada de decisão. Então, aquela coisa da mínima interferência que a gente está vendo no Brasil, muita interferência, como é tradição da arbitragem brasileira. Desculpa se a Fernanda vai ficar ofendida com isso ou não. Já é uma crítica que eu tenho desde garoto, que acompanho futebol aqui, e vejo essa diferença. A gente tem mais faltas também por conta dos jogadores. Jogadores não ajudam, eles simulam, eles provocam o adversário, eles não ajudam a arbitragem, os técnicos também pilham mais, cobram mais. O Diniz tomou um amarelo. E assim como eu falei do Cuca, que se vitimiza muito, para mim é o técnico que mais se vitimiza, o Diniz também voltou, protestou, tomou amarelo por conta desse lance. E não é o caso. São Paulo estava jogando muito bem, talvez tenha sido os primeiros 30 minutos os melhores do Diniz no São Paulo. Aí o São Paulo toma um gol, desmoronou. São Paulo não perdeu o jogo de 3-0 por conta desse lance, não perdeu. Perdeu porque o Pablo não tem uma boa técnica, não é um jogador muito habilidoso, não é eficaz, porque o Gabriel Sara, para mim, não tem que ser titular, fez um mau primeiro tempo. Outros fatores, a falta de sorte, a bola bateu na trave. A arbitragem não é responsável pura e simplesmente pela derrota do São Paulo. O Galo mereceu a vitória. Aliás, tem outro lance, a Fernanda vai falar também. Os atleticanos falam de um pênalti, teria um pênalti ainda para o Galo, né, no final do primeiro tempo. Então, para mim, a arbitragem vai ser muito discussão. Eu já fiz uma matéria na Folha de São Paulo, ainda nos anos 90, sobre o tira-teima da Globo. Também por essa questão da imagem. Tinha lance, foi um lance na Vila Belmiro, se eu não me engano, em que a linha estava completamente torta. Se você comparar com as linhas do campo, a linha mostrada na imagem do tira-teima estava torta. Então, a imagem é complicada. Como a Fernanda falou, talvez o pé, talvez o joelho do Luciano esteja aparecendo ali para a imagem do VAR, que é diferente da nossa, eles têm outras imagens. Eu quero acreditar que, de fato, a tecnologia acertou, que ninguém de má fé foi lá sacanear o São Paulo, ou o Santos, ou o Botafogo, ou qualquer outro time. Estamos vendo aí os gols da partida. Eu vou voltar com a Fernanda, vou perguntar para ela se haveria alguma solução para esse tipo de erro, ou pelo menos aparente erro, ou possível erro, né? Porque pelo menos na nossa opinião aqui, é no mínimo muito duvidoso. Não dá para confiar nesse caso 100% na tecnologia. Já falamos por quais motivos, né? Existe uma pessoa
claro, de boa fé, ninguém está duvidando da boa fé de quem está controlando lá na sala do VAR, mas existe uma pessoa que marca exatamente onde está a extremidade do ombro ou do corpo, da parte legal daquele jogador e do outro jogador, além de alguém que marca exatamente o momento em que a bola sai do pé de quem está lançando a bola. Isso aí pode variar um frame para trás, um para frente, e isso muda toda a história, muda ali alguns centímetros nessa situação de movimento. Vou querer saber da Fernanda já se tem alguma solução para isso. Antes, deixa eu dar boa noite para o Eugênio Leal, para ele falar também um pouco desse empate, aliás, dessa vitória do Atlético Mineiro. 3-0, terminou ainda há pouco lá no Mineirão. Grande vitória do Galo. Apesar dessa polêmica da arbitragem, o Galo soube superar o domínio do São Paulo em boa parte do primeiro tempo e no segundo tempo ficou bem mais tranquilo, controlou o jogo e venceu bem 3-0. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Ilan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernanda. Mas vou me permitir também entrar nesse assunto da arbitragem, porque ele é fundamental na análise do jogo, né? Eu tenho algumas observações. A primeira é a seguinte, o Bandeira marcou impedimento. Ponto. Então, nesse caso, não é uma interferência, é uma confirmação do que o Bandeira marcou. E quem tem melhor posicionamento, melhor do que a câmera, inclusive, é o Bandeira. Ok, ele não pode frisar a imagem dele, mas ele, se estiver bem posicionado, ele está na linha do penúltimo defensor, que é justamente a linha do jogador do Atlético ali. E aí ele, teoricamente, tem um ângulo melhor do que a câmera. A câmera que o VAR usou, e que é a mesma que a gente tem, essa imagem aí, essa linha pontilhada, ela não mostra o joelho do Luciano. Então, a Fernanda disse, eles podem ter marcado pelo joelho, mas o joelho não aparece, o joelho está encoberto pelo outro jogador. Eles calcularam o joelho, qual seria então, eu vou até te interromper. Eles possuem outros ângulos que são todos sincronizados e eles conseguem, por outro ângulo, ter essa imagem do joelho e aí sim fazer uma traçagem que não vai aparecer nessa imagem o joelho, mas nessa câmera sincronizada ele está traçado exatamente nesse ponto. Entendeu? Então eles têm essa sincronia de câmeras. Se divulgassem essa imagem que mostra o joelho, porque nessa a gente não vê. A gente não sabe exatamente onde está o joelho. Então, ao invés de mostrar... Essa imagem é inconclusiva. E por mais que a tecnologia não erre, é muito detalhe, porque você não tem, por exemplo, uma qualidade, uma definição de imagem para aproximar ao máximo e ver exatamente qual é o ponto exato da ponta do pé do jogador. O último pixel do ombro de um jogador, né? Não tem como saber. A imagem não é conclusiva. Como você falou, ela é imprecisa para você marcar um impedimento como esse, que parece ser, se é que aconteceu, eu tenho muita dúvida, mas se aconteceu, é um impedimento de 2 centímetros, de 3 centímetros, para mais, para menos. Então é muito inconclusivo, né? E depende muito da marcação, de onde está se marcando essa linha. Por isso que seria legal a CBF mostrar como é construída essa linha, ter mais transparência em relação a esse processo durante o jogo. Por que não? A gente já tem na MLS, por exemplo, o áudio sendo divulgado, né? A gente já consegue ver a linha sendo traçada na Premier League. Então, por que não ter uma transparência, né, para essa construção de linha nesses lances que são tão polêmicos, tão milimétricos? Sim, essa é uma outra questão, Fernando, que eu quero até fazer esse levantamento, fazer essa pergunta para você, porque eu me pergunto, isso não é operado por um árbitro, não é ele que coloca a mão no equipamento. Tem um operador. Quem é esse operador? Quem contrata esse operador? Quem treina e como treina esse operador para dar a tal agilidade também? Porque, ok, o árbitro que indica, não, marque aqui, ele marca ali, mas demora muito. Quem é esse operador? Quanto ele recebe? Ele viaja junto com a equipe de arbitragem ou é um operador local? Isso tudo eu fico muito na dúvida, né? Porque a gente reclama muito da velocidade. No caso de hoje até, e aí eu acho que é dentro de um contexto, foi bem rápido. Se a gente comparar ontem com o gol do Vasco, que levou 5 minutos, hoje levou o quê? 2 minutos. Eu acho que o árbitro também procurou trazer para o campo, o Jean-Pierre, as decisões um pouco. Ele não deu muito tempo para... Inclusive teve no segundo tempo um lance de falta, né? Uma suposta falta do Diego Costa em cima do Marquinhos.
que ele mandou seguir, o VAR chamou, ele olhou no VAR e manteve a decisão de campo, coisa que Eugênio, não vem acontecendo no futebol brasileiro. A gente vai continuar, Eugênio, a gente vai continuar, desculpa, com essa discussão já, inclusive falar do jogo também, né, do que foi a vitória do Atlético 3-0, a gente vai continuar também com a Fernanda Colombo, que vai voltar a falar dessa polêmica do gol anulado. Antes, vamos dar uma passada ao vivo com prioridade lá no Jorge Sampaoli, falando depois da vitória do Galo. Que creio que o equipo ameritava isso. Você já tinha elogiado o Alan Franco no jogo passado e hoje ele teve mais uma grande atuação. Você acredita que agora o Galo conseguiu superar a falta do Natan? Franco es un jugador muy joven que viene de Ecuador, que está conociendo un poco el fútbol de acá y hoy hizo una gran partida, seguramente tendrá que seguir evolucionando. Nosotros estamos esperando también muy ansioso la vuelta de Natan, porque es un jugador que no exime que en algún momento puedan jugar juntos. O sea, son dos buenos jugadores que seguramente en el futuro nos darán muitas alegrias. O Johan já foi testado em várias funções na equipe, mas não consegue uma sequência de boas atuações. Hoje você consegue enxergá-lo melhor em qual equipe, em qual lugar na equipe? Hizo una actuación al principio que por ahí el equipo no encontraba la pelota, después cuando él tuvo algunas acciones de gol en el primer tiempo, después del primer gol, y en el segundo tiempo tuvo control. Es un volante de creación que tiene el peso de llevar la organización ofensiva del equipo. No creo que haya hecho una mala partida, al contrario, creo que ayudó mucho en la recuperación, en tapar a Cheche. Hay un montón de cosas que por ahí no se ven y Johan hizo muy bien esta noche y ayudó mucho al equipo. Como você avalia o uso do VAR no Brasileirão até o momento? O VAR poderia ser mais ágil, demorar menos? También tendrá que crecer con los tiempos. Se precisa mucho más agilidad. La precisión y la justicia hacen de que los tiempos por ahí hoy no sean lo que uno espera. Ojalá que seguramente con la capacidad que tienen los árbitros y el VAR se pondrán de acuerdo para que se agilice un poco más la velocidad del juego y no se corte tanto. Indudablemente, seguramente estarán trabajando en eso. Obrigado, Sampaoli. Boa noite. Técnico Jorge Sampaoli, depois da ótima vitória do Atlético Mineiro, 3-0 sobre o São Paulo. Vamos voltar aqui a falar sobre o jogo e vamos terminar primeiro o assunto em relação à anulação do gol. Vou permitir que o Eugênio já complemente o comentário dele, inclusive sobre essa polêmica, mas antes quero passar com a Fernanda Colombo. Fernanda, o Eugênio falou uma coisa que me chamou a atenção. Bom, o Bandeirinha, dentro de campo, levantou a bandeira, ou seja, ele marcou o impedimento. Mas num lance de gol, não é obrigatória essa chamada interferência do VAR ou essa conferência do VAR? Ou seja, se o VAR, de alguma forma, tiver que contrariar o Bandeirinha, ele vai sempre se sobrepor ao Bandeira? Exatamente. Justamente por isso que existe esse atraso na hora de levantar a bandeira. Para que não interfira no gol, para o assistente só depois de que sai o gol ou que a bola vá para fora, que ele mostre a sua opinião, para que seja um lance revisável. Porque se não houver gol, o lance não é revisado e se o impedimento for marcado antes, também não pode revisar a jogada. Então, por isso que é recomendado que os assistentes levantem a bandeira somente depois de sair o gol, né?